a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é o foco de luz, que ilumina a nossa vida, ilumina a nossa caminhada de cristão, de cristãs e nos faz pessoas mais autênticas, mais comprometidas. E nós já estamos em nosso quarto encontro com a comunidade Mateana. E hoje, nesta tarde de encontro, neste momento em que nós vamos aprimorar com a comunidade, desejo que você esteja com saúde, com alegria, com otimismo, poder te encontrar bem nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, nesse tempo e que a humanidade, que o Brasil, que a nossa cidade precisa manter a calma, a esperança, a confiança e o cuidado mútuo. Querido irmão, querida irmã, retomando o nosso plano de pastoral paroquial, isso é muito bom. Faço questão da gente retomar cada encontro para que possamos fazer memória da Assembleia Paroquial, você que participou, ajudou a traçar estas metas para 2020. E nós já estamos em junho, com as nossas atividades, sendo a realizada na medida do possível, conforme se consegue fazer. E o plano de pastoral da nossa paróquia São João Batista. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. É o que ilustra a capa do nosso plano. Abrindo ele, nós vamos ter a visão que nós nos comprometemos em anunciar o Evangelho e estar perto dos mais necessitados, através da formação e promoção integral das pessoas, em plena confiança e abandono à divina providência, tendo Deus como Pai e Mãe. A missão é tornar-nos discípulos, discípulas, irmãos e irmãs missionários na promoção da vida humana e cristã. Os valores que queremos aprimorar, a fé, a doação, a alegria, a simplicidade, solidariedade e transparência. E os bispos do Brasil nos diz que evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais e missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Nós encontramos nas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023. Somos igreja peregrina, pertencemos ao grande território amazônico. Como batizados, somos também enviadas para sermos colaboradoras de Cristo na missão de evangelizar o mundo. A Igreja no Brasil nos propõe como desafio tornar-nos cada vez mais uma comunidade eclesial missionária, sustentada por 4 pilares. E esses pilares: comunidade, casa da palavra, casa do pão, casa da caridade e casa da missão. Portanto, guiados pelo Espírito Santo de Deus e em comunhão com toda a Igreja, nós como lideranças paroquianos e paroquianas da Paróquia São João Batista, assumimos como prioridade nesse ano de 2020, Igreja Casa da Palavra. E é por isso, irmão e irmã, que esse compromisso, como nós não
podemos estar nos reunindo. Esta é uma forma de chegar até você, na sua casa, através dos meios de comunicação tão importantes, a Pascone Jacondá, o YouTube da Paróquia São João Batista. E assim a gente pode estar não parados, mas estar nos alimentando de coisas boas, de encontros e de formação. E como a palavra de Deus nos inspira, nos fortalece, nos anima, nós não podemos ficar parados. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a pandemia nos aproxima do amor de Cristo. E é por isso que nós chegamos até a sua casa, que é uma oportunidade de não só você, mas você e sua família poderem estarem reunidos para fazer esse encontro com a palavra de Deus. E assim, certamente, depois da pandemia, estaremos mais fortalecidos, porque nada, nem a morte, poderá nos separar do amor de Cristo. E esse amor a gente encontra na sua palavra, no seu testamento, quando deixarmos nos orientar pelo seu Espírito. E nós vamos invocar o Espírito Santo de Deus para abrir o nosso coração, para abrir o nosso entendimento diante desse mistério que é a palavra. Que Ele nos ajude a nos concentrar, a focar e a entender a sua mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje nós vamos pedir licença para entrar em mais um cômodo da casa de Mateus. E desta vez com a curiosidade de conhecermos qual é o Jesus que ele apresenta. Nós, no encontro anterior, estudamos 2 chaves de leitura e a teologia que perpassa. Você lembra? Faça memória do terceiro encontro. A mensagem central do Evangelho era a vivência do amor. E perpassamos vários textos bíblicos, né? Vários capítulos para ir confirmando. E hoje não é diferente. Convido você a ter a sua Bíblia, porque nós vamos também perpassar, vamos folhear, vamos ler juntos, para assim a gente poder ter mais familiaridade. Quem é Jesus? Que Jesus Mateus apresenta para a sua comunidade? E para nos ajudar, nós vamos convidar o Pablo Martinez, jesuíta, estudioso, com essa pergunta. E ele vai dizer que cada evangelista, no entanto, tem um intuito de apresentar Jesus a partir das próprias circunstâncias, experiências e problemáticas, dando uma resposta particular a cada realidade. Nesta visão se exprime a cristologia de cada autor, seu modo de vivenciar e de relatar o encontro pessoal e comunitário com o ressuscitado. Trata-se, no fundo, da mesma pergunta que todo autêntico discípulo e discípula deve enfrentar em algum momento da sua caminhada.
Então, no embate com o judaísmo formativo, Mateus responde: Jesus é aquele em quem se cumprem definitivamente as promessas de Deus a nossos pais. Ele é aquele que os profetas anunciaram. Ele é o fundamento e o conteúdo da nossa esperança. Ele é o reino dos céus em pessoa. Ele é, em definitivo, o Messias esperado. O Evangelho de Mateus é perpassado de inúmeras citações do Antigo Testamento, aludindo que Jesus é o enviado de Deus. Com esse olhar, são relatados a providencial inserção de Jesus na dinastia davídica, o nascimento em Belém, a ida ao Egito, a matança das crianças em Belém, o retorno para a terra de Israel e a vida oculta de Jesus em Nazaré. Muitas vezes Mateus relata assim. Abre sua Bíblia, Mateus, capítulo 1, versículo 22. Para a gente perceber como é que Mateus relaciona. Olha, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. E esta forma, Mateus vai se dirigir muitas vezes desta maneira. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Em várias circunstâncias no Evangelho, nós vamos perceber Mateus se referindo assim. Tudo isso se cumpriu. Em Mateus, no capítulo 2, versículo 15, 2, versículo 15, olha, aí ficou até a morte de Herodes para cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho é uma citação que está no profeta Oséias, capítulo 11. Anote aí para depois você procurar. Oséias, capítulo 11, de 1 a 2. E Mateus, se referindo aos profetas, ele vai trazer isto. Do Egito chamei o meu filho. Dá para entender como é que Mateus vai passar, vai falar no capítulo 2, versículo 5. Continua, ó. Capítulo 5, versículo 5. Eles responderam em Belém, na Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Como falava, está escrito por meio do profeta. Para a gente perceber a relação que Mateus vai trazer a profecia dos profetas, né, do Antigo Testamento, para dizer que este Messias é aquele prometido aos antepassados. Quem é Jesus? Nós vamos convidar o Frei Bruno Glab, professor de Bíblia, né, para nos ajudar a perceber aqui, olha, nós vamos ter 3 características de Jesus, como Jesus é apresentado, quem é este Jesus nessa comunidade de Mateus? Primeiramente, nós vamos perceber, para os judeus, Abraão, Moisés e Davi são personagens centrais. Para os judeus, você lembra? Escritos da lei, né? Mateus apresenta Jesus como filho de Davi.
Vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Logo no início do livro. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi. Aí continua, Davi, filho de Abraão, aí vai. Mas esta afirmação de filho de Davi, só os pobres reconhecem. Pegue o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27. Olha. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Os 2 cegos, pessoas excluídas, pessoas que não eram sujeitos à lei, que eles eram fora da lei, porque eles eram pessoas doentes, impuras. Eles reconhecem o Messias como o filho de Davi. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 22. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Então, a mulher cananeia, estrangeira, reconhece o Messias como filho de Davi. Vamos ao capítulo 21, versículo 9. 21, versículo 9. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto do céu. Bendito ao filho de Davi. E aqui são as multidões, a multidão que reconhece que Jesus é o filho de Davi. Percebemos esta parte, quem é Jesus? O povo reconhece Jesus como filho de Davi. Mateus mostra que Jesus é da descendência de Davi, mas não dá um valor exagerado a isto. Mostra que na ascendência de Jesus tem 4 mulheres de má fama para a realidade da época. Depois nós vamos falar sobre estas mulheres. Então, primeira imagem de quem é Jesus, que são os oprimidos, o povo oprimido que reconhece que Jesus é filho de Davi. Note aí. Mateus apresenta para suas comunidades Jesus como novo Moisés. Agora, uma outra característica que Mateus vai assinalar para a sua comunidade, como Jesus, o novo Moisés. E vai dizer que Jesus cumpre a lei. Moisés deu a lei. Lembram? E Moisés, vocês lembram quem é esse personagem tão importante? Moisés, no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo. Pegue esse livro no momento oportuno. O livro do Êxodo. Desde o capítulo 1 vai continuando a luta, a sobrevivência, a história de Moisés. E ele se torna um grande libertador do povo de Israel. É uma figura muito importante. É ele que vai representar o povo para falar com Deus. Ele que sobe da montanha, é ele que recebe as tábuas da lei, é Moisés que luta, é Moisés que enfrenta as dificuldades, que enfrenta o faraó, é Moisés uma grande liderança.
E essa liderança para o povo de Israel, ele é central. Por isso que Mateus vai apresentar para a comunidade mateana que o Messias é este novo Moisés, libertador do povo agora. 5, versículo 17. Jesus vai dizer, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhe pleno cumprimento, aperfeiçoamento, cumprir a lei, organizar. Jesus sobe ao monte e deu a nova lei. Para os judeus, Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Cada vez que Moisés queria falar com Deus, ele subia no monte. E o povo ficava esperando ao pé do monte e Moisés subia. Nesta comunidade mateana, ele vai dizer, colocar Jesus também como aquele que sobe ao monte, porque é uma experiência, é uma visão muito importante para os judeus. Capítulo 5. Jesus viu as multidões, subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Jesus sobe o monte, a montanha, para ensinar os discípulos. Porém, Mateus vai dizer que esse Messias, Jesus, supera Moisés. 5, 27 a 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Um dos mandamentos da lei de Deus que Moisés recebeu nas tábuas no monte, não cometa adultério. E Jesus traz essa memória, a comunidade mateana traz essa memória, e Jesus vai explicando esta lei. Novo Moisés, no novo Êxodo. Vamos lá para o capítulo 2, de 13. Capítulo 2, 13. Aqui vai fazer um paralelo com Moisés. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes foi procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta do Egito: chamei o meu filho. Nós já lemos esse versículo. Mas aqui, para lembrar esse paralelo de Moisés com Jesus. No Egito, desde a gestação de Moisés, lá no Êxodo, quando você vai ler, Moisés passa por muita dificuldade. A mãe de Moisés esconde a gravidez. Moisés não pôde nascer com dignidade, ele foi escondido, foi colocado nas águas, né? Foi sempre escondido. E aí também, na história, como Mateus está escrevendo para uma comunidade de judeus cristãos, vai assemelhar, dizendo que esse Moisés libertador, em Jesus de Nazaré, se cumpre esta profecia também.
Jesus é o novo libertador. Moisés, como eu falei, libertador do Antigo Testamento do povo de Israel, que faz aquela travessia pelo Mar Vermelho, liberta seu povo, né? Conquista a terra, né? Realiza vários sinais, né? E pela obediência a Deus. E aí Mateus vai dizer, esse Messias é o novo Moisés, o libertador. Capítulo 11. Capítulo 11. Nós já lemos esse texto semana passada. 28 a 30. Jesus, como novo libertador, vai dizer: venham para mim, todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas. Esse novo libertador é aquele que nos espera para, nos seus braços, no seu ombro, descansar quando estivermos cansados. Querido irmão, querida irmã, é em Jesus, esse novo Moisés, que nós vamos encontrar respaldo, que nós vamos encontrar alívio, que nós vamos saciar a nossa angústia, a nossa sede, a nossa inquietação. É nele que nós vamos encontrar alívio. Mas como assim, irmã, que a gente vai encontrar? Quando a gente deixa Ele ser Deus na nossa vida. Por que a oração é importante? Moisés sempre ia se encontrar com Deus na montanha. Jesus passava noites em oração, madrugadas em oração na montanha para se encontrar com Deus. Nós não vamos subir nenhuma montanha, mas nós vamos destronar a montanha das nossas inquietações, né, do nosso egoísmo. Nós vamos derrubar, destruir a montanha que impede a gente encontrar com Deus. Através do silêncio. Esse é um tempo que a gente está muito inquieto. Tenho percebido muita gente inquieta, angustiada, sofridas, oprimidas, violentadas. É um tempo que urge uma libertação comunitária, uma libertação social, né? Onde a gente percebe o descaso, né? dos nossos líderes, aqueles que representam o povo. Né? Isso traz muita angústia e desesperança para as pessoas. Jesus não vai resolver tudo sozinho, não. Ele resolve através das nossas ações, das ações coletivas de transformação. E para a gente encontrar isto, a gente precisa estar focado nele. Através de um momento de oração, de encontro com a palavra, de silêncio, de interiorização, quando o nosso ser está agitado, momentos de silêncio, desligar tudo, se colocar para que o nosso ser silencie e aí possamos assim encontrar ajuda, auxílio neste coração que diz: venham para mim quando estão cansados, perturbados, tristes, abatidos, venham a mim. E é nele que a multidão de pessoas, profetas, discípulos, encontraram descanso. O muito importante, minha gente, é que os pobres que reconhecem o Messias como libertador. Capítulo 11, 26.
Naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus louva o Pai, porque são os pequenos que descobrem que Ele é o libertador, que Ele é aquele capaz de transformar, porque foram os pobres, com a sua busca, com a sua insistência, que conseguiram o repouso em Jesus, conseguiram a sua libertação, a integridade da vida. Quando a gente começa a estudar os evangelhos, nós vamos perceber que quando Jesus cura a pessoa, Ele não só cura da doença, Ele cura inteiramente, o ser por completo. E isso é muito interessante, a gente perceber a dimensão. O ser humano, ele é um ser holístico, não é só uma parte que precisa de libertação, não é só a cura das dores, né? É olhar o ser humano por completo, todas as suas dimensões, a sua integralidade. E quando o ser humano se encontra com Jesus, que reconhece que de fato Ele é aquele capaz de transformar a vida, ele vai ser uma pessoa mais íntegra, corajosa para lutar, para que outros também façam essa experiência. Foi essa a experiência que a discípula de Jesus fizeram. E Jesus louva a Deus, o Pai, por essa experiência que a multidão de pessoas excluídas fizeram dele. Lê de novo. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Porque os sábios e os inteligentes se bastam. Estão tão cheios de si, prepotência, que não vão acreditar na simplicidade, as coisas simples passam despercebidos. E Jesus é simples como a gota do orvalho. Padre Zezinho vai dizer: o orvalho da manhã, criança, me fala de meu Deus. Quem é que vai perceber o orvalho da manhã quando a gente está submerso no nosso egoísmo, o egocentrismo, pensando nos teres, nos poderes, na capacidade de governar o mundo? Ninguém vai perceber. E aí o mistério de Deus em Jesus de Nazaré passa despercebido. Papa Francisco, em um determinado momento das suas homilias, ele vai dizer: deixemos-nos surpreender por Deus. E esse é o mistério. Então Jesus louva a Deus, porque são simples os humildes que reconhecem esse mistério. E nós, nos textos já lidos, percebemos isto. Esta é uma outra característica, duas características, vamos lembrar. Jesus, como filho de Davi, os pobres, os excluídos a reconhecem. Mateus apresenta como novo Moisés. Recapitulando agora, porque o Moisés foi o libertador do povo de Israel. Leia o livro do Êxodo para compreender essa dinâmica de Mateus. E Jesus, o Messias esperado, prometido pelos profetas que foram falados tanto, agora se concretiza em Jesus de Nazaré, o libertador, aquele que acolhe, aquele que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. O povo ia a Moisés quando estavam conflituados, quando estavam cansados, iam para Moisés. Moisés ouvia todas as suas lamentações, todas as suas murmúrias, todas as suas aflições, as brigas que tiveram, Moisés ouvia. E ia, subia na montanha e dizia, conversava com Deus sobre o povo. Agora é Jesus que faz essa experiência. É o próprio Jesus que escuta e diz: venham para mim, vocês que estão cansados,
porque em Jesus apresenta o rosto de Deus. E nós vamos ver agora uma outra característica que Mateus vai dar do Deus conosco. Em Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Então, é lindo essa parte, essa experiência que a comunidade vai se dar conta de que Jesus é o Deus conosco. Isso é maravilhoso, gente, para nós também que descobrimos isto, né? Mateus apresenta Jesus como o Emanuel. Deus conosco, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. E essa mesma citação nós vamos encontrar em Isaías, depois você vai conferir, Isaías capítulo 8, no versículo 10. Isaías capítulo 8, versículo 10. Anote para você procurar. Lá também vai falar deste Emanuel. Como é o Deus conosco, ele continua na promessa aos discípulos, onde diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós vamos encontrar essa passagem lá no capítulo 18, versículo 20. Capítulo 18. E esse versículo bíblico é o motor que anima nossas comunidades. Quem não já disse isto? Não vamos, porque mesmo poucas pessoas, onde 2 ou 3 estão reunidos, Deus está. É um versículo que a gente fala, né? Que se torna cotidiano. E nós acreditamos, porque Ele é o Deus conosco, Ele está. Aonde se faz o bem, Ele está. Agora, onde 2 ou 3 estão fazendo mal, Ele não está. Porque o Deus é o Deus da justiça, é o Deus da verdade, o Deus do bem. Já encontrou? Capítulo 18, versículo 20. Versículo 20. Só para confirmar. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Como o Emanuel é o Deus conosco, ele vai prometer que estará sempre conosco. 28, procura o capítulo 28. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, para a gente se animar, para não desanimar. Porque o Emanuel é o Deus conosco em todas as situações. Não é só de alegria, não, nas situações difíceis. Ele prometeu que estará conosco. 28, 20. Vamos ler o 19, versículo 19. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Eis que eu estarei todos os dias com vocês até o fim do mundo. Gente, isso não é animador para nós cristãos que acreditamos em Jesus? Nós não estamos sós. Nós não somos filhos órfãos, não. Nós temos pai, nós temos mãe, aquela que gerou Jesus. E Jesus sempre está conosco. E é bonito a dinâmica de Mateus, que ele inicia o seu Evangelho falando do Deus conosco, o Emanuel, e conclui nesse capítulo e no versículo 20 de que, cumprindo a sua promessa, que estará sempre conosco, do início do livro
Coríntios, capítulo 1, versículo até o capítulo 28. Esta mensagem, Deus está conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Isso é consolador, uma mensagem, uma boa notícia consoladora para todas as pessoas aflitas. Consolador dos aflitos, né? Uma mensagem consoladora, seja na pandemia, seja em qualquer enfermidade. Nós não estamos sozinhos, isso nós precisamos alimentar todos os dias. É isso que é o motor da nossa vida, que é na doença, é na alegria, é nas cerimônias, é no universo, é na caminhada cotidiana. Nós não estamos só não, mesmo que a gente se sinta só, a solidão, mas nós não estamos só. Abramos os nossos olhos. Deus está conosco, foi Ele que prometeu e Ele não mente. Se Ele mente, a nossa fé é vazia, porque Ele é verdade, eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim viverá para sempre. É o que diz os evangelhos. Isso nós cremos, nós professamos essa fé em Jesus, em Deus, que permanece conosco. Alegremos-nos nos momentos de tristeza, de desolação, de chateação, de insônias, né, de conflitos interior. Vamos lá, eu não estou só. Deus está comigo porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel eternamente. Os salmistas já vão dizer. O amor de Deus é fiel eternamente. Os profetas fizeram essa experiência da fidelidade de Deus. E nós também devemos fazer essa experiência, né? Seja o que for, Ele está conosco em todas as situações de nossa vida. E com essa boa notícia que Mateus trouxe para a sua comunidade, eles só se alegraram e invadiram o mundo anunciando sua mensagem. É isso que nós precisamos, acreditar, ter certeza, a convicção de fé e podermos anunciar às pessoas que estão tristes, deprimidas, que perderam seus entes queridos. É isso que a gente deve anunciá-lo, não é ficar reclamando da sua situação. Eu também estou assim, triste, aflita. Não, nós devemos ser pessoas de esperança. Dar esperança, transmitir esperança através da nossa vivência de fé. E isso nós vamos buscá-lo através do nosso encontro pessoal com Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, não é por nada, não é à toa que a gente tem os sacramentos que nós falamos da outra vez, né? Que nós temos a oração como um motor importante para ter força, porque o cotidiano da vida, ela nos surpreende, a vida é bela, mas porém a circunstância faz a gente ficar confusos, né? Tropeçar, cair, levantar, eu sou filho de Deus, Ele está comigo, vamos lá. É esta força que Mateus vai passar para a sua comunidade. Por isso que o Evangelho é boa notícia, porque ela quer ser uma boa notícia também para mim e para você. Acredite nisto. O Emmanuel, Deus conosco, está com a gente. Não temos o que temer. Alegremos-nos e nele exultemos. Muito bem, nós vamos... Deu para entender essas três imagens de quem é Jesus? Os pobres reconhecem como filho de Davi. E Mateus passa para a sua comunidade que Jesus é o novo Moisés. E vai dizer que esse novo Moisés é o Deus conosco, o Emmanuel, que está sempre do nosso lado. Louvado seja Deus, né? É nele que nós acreditamos. Nós vamos fazer agora uma memória muito interessante da genealogia de Jesus. Porque quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, nós não podemos deixar passar
esquecido a genealogia de Jesus. Mas o que é genealogia, irmã? É uma lista de antepassados de uma pessoa ou de uma família. Os israelitas davam muito valor às genealogias, pelas quais provavam o direito que tinham à herança. Nós vamos encontrar isso em Esdras. Escreva aí, livro do Esdras, lá no início, né? No início do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Esdras, capítulo 8, versículo 1. Nós não vamos ler agora, você vai depois ler, porque isso faz muito bem. E em Tito 3, 9. Depois você vai ler. A genealogia de Jesus, registrada em Mateus, começa com Abraão e está dividida em 3 grupos de 14 gerações. E é isto que nós vamos falar. Certamente, eu conheço muita gente que também não gosta de ler esse texto e ele aparece numa das liturgias, né? Ele aparece. Mas ele tem nome difícil, mas eu não entendo nada. Capítulo 1, o início do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 1 a 16. Nós vamos fazer essa leitura com muita calma. E eu convido você a pegar sua Bíblia. Acompanhe junto, porque são nomes bem difíceis, que quase a gente não gosta de ler, porque a gente não entende, porque são muitos nomes, né? Mas é muito importante. Nós vamos agora compreender essa dinâmica desta genealogia. Olha, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá, com Tamar, foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão, com Raabe, foi o pai de Boaz. Boaz, com Rute, foi o pai de Jobed. Jobed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Aqui nós temos 14 gerações. Davi, com aquela que foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e de seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Aqui uma outra geração, 14 gerações, até o exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abilde. Abilde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliude. Eliude foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até o Messias, 14 gerações. Gostou de fazer essa leitura? Não é interessante? A genealogia de Jesus, a genealogia é a história de quem é filho de quem, né? Vai contando. Quando a gente faz a nossa genealogia, é muito interessante também, porque nós vamos descobrir as nossas descendências, nossas raízes, né? E chega até nós. E aí a gente se descobre por que eu sou assim.
por que nós vamos ler que fizemos isto? Nós vamos trazer presente 4 mulheres, até 5 mulheres, dentro da genealogia de Jesus, que a gente não pode estudar Mateus e não falar sobre elas, porque às vezes a gente lê e percebe, passa despercebido. E quando a gente vai, ouve outros falar, nessa leitura da genealogia, nós vamos encontrar 4 mulheres de má fama que entra nessa história para chegar até Jesus. Começando por Tamar, no versículo 3. Tamar, lá no versículo 3. Judá com Tamar. Quem era Tamar? Estrangeira, casada com o filho primogênito de Judá, fica viúva e sem filho, na luta por seus direitos e pela vida, seduz o sogro e torna-se mãe de um filho e dá continuidade da família. Tamar, estrangeira. Gente, estrangeiro entra na genealogia, na história de fé de Jesus. Mas estrangeiro não era só do povo santo de Israel? É o que a gente pensa. Mas nós vamos descobrir o porquê disso, tá bem? No versículo 5, nós encontramos uma moça chamada de Raabe. Raabe, estrangeira, conhecida como prostituta, solidária, que reconhece o Deus de Israel e salva o povo na guerra. Para você conhecer bem essa história, busque em Josué 2. Muito interessante. Eu vou te dar também a citação de procurar sobre a Tamar. Gênesis 38. Escreva aí, gente. É uma história fantástica, mas precisa ser lida com muita cautela. E buscando sempre, conhecendo essa história. Gênesis 38, para conhecer a história de Tamar. Josué capítulo 2, Juiz 2, Josué 2, para conhecer a história de Raabe. No versículo 5, nós vamos encontrar de Mateus uma moça chamada de Ruth, estrangeira moabita, que não pertencia à família dos santos de Israel. Pobre e viúva, solidariza-se com sua sogra israelita e abre-se a outra cultura e tradição lutando pela vida. Aí você vai ler o livro de Ruth, ela mesma conta a sua história. Ruth 1 a 4. Aí você lê todo o livro de Ruth, que é muito interessante conhecer essas histórias dessas mulheres lutadoras. Mas e essa mulher, lá no versículo 6, Jessé foi o pai de Davi, Davi com aquela que foi mulher de Urias. Que história é essa? Com aquela que foi mulher de Urias. Pois é, Davi. Não foi aquele espetáculo de homem como a gente imagina. Não. Lê essa história em 2 Samuel, no capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, você vai entender quem foi Davi. E essa mulher tem nome. Em umas Bíblias aparece como Betsaba, em outras Betsabeia. Podia ser uma israelita, mas era casada com um hitita, a que a tornava uma estrangeira, conforme a interpretação tardia da lei. E Davi a seduz e até manda matar o esposo dela. Para você compreender, na genealogia de Jesus, vai ter vários nomes, pessoas, personagens, que também não foram só gente boa, não. Aos nossos olhos, aos olhos da sociedade. De uma fama,
essa mulher não presta. Principalmente as mulheres. Então, para compreender esta outra mulher, você vai ler 2 Samuel capítulo 11, para poder entender, né? Então já foram 4 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, cada uma delas marcada com uma história sofrida, com uma história de luta, para também ser reconhecida na sociedade, porque quando a gente não luta, a gente fica esquecida. E aí os olhos do mundo, caem em cima da pessoa e acaba destruindo. E essas mulheres nos ensinam que elas precisaram lutar para ser vista, para ser valorizada e também entrar na história. Mas a gente só vai perceber isso quando a gente aprofunda o texto bíblico, tá bem, gente? E Maria, lá no versículo 16, Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. A mãe de Jesus, a gravidez dela estava fora da lei para os judeus. As mulheres citadas de acordo com a lei eram excluídas, mas ajudavam a salvar o povo de Israel. Ao incluir esses nomes, as comunidades de Mateus afirmam que Jesus é o legítimo Messias, mas de uma família marcada pela presença de excluídos. É o verdadeiro Messias, mas marcada pela presença de muitas pessoas excluídas. É o Messias que ultrapassa a lei do puro e do impuro. Portanto, é o Messias dos excluídos. Gente, isso daqui é fantástico. É o Messias dos excluídos. A sua genealogia, a sua história já vai passar trazendo essas pessoas de má fama. Então, uma pergunta que a gente pode ficar pensando, será que foram só essas mulheres que pecaram, que era fora da lei desse jeito, para entrar na genealogia de Jesus? O que você acha? Não. A lista desses homens todos, será que eles eram justos? Esse tanto de nomes que nós lemos? Não. E isso é uma ótima pergunta quando a gente começa a questionar o texto. Só essas mulheres, eram elas, só elas que eram má, vista de forma inadequada? E os homens, onde estão? Nós vamos saber já. E para nos ajudar a compreender a história destes homens, que passam também a genealogia de Jesus, nós vamos convidar o doutor em teologia, Hernandes Dias Lopes, um reverendo, pastor anglicano, e ele vai trazer alguns aspectos muito importantes. Vemos na genealogia de Jesus homens em cuja vida há marcas de mentira. Os patriarcas mencionados aqui, Abraão, Isaac e Jacó, tiveram um momento de fraqueza na área da mentira. Eles não só omitiram, mas esconderam a verdade e inventaram os fatos com medo de sofrerem com as consequências de seus atos. Foram fracos, irrepreensíveis. Isso prova que Deus nos escolhe não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos desméritos. Isso assusta? Não. Outro aspecto que vemos na genealogia de Jesus, homens em cuja vida há marcas de violência. Na lista da genealogia de Jesus, há homens como Davi, cujas mãos estavam cheias de sangue. Roboão governou Judá com truculências. O rei Acaz queimou seus filhos, perseguiu seu próprio povo e cerrou ao meio o profeta Isaías. Manassés foi muito violento. Ele encheu Jerusalém de sangue. Foi um monstro, um tormento para seu próprio povo, o Manassés. Jamais escolheríamos homens dessa estirpe para integrar nossa família. A genealogia de Jesus Cristo aponta-nos para a infinita misericórdia de Deus. Ele ama com amor eterno os mais indignos. Por isso que Mateus vai dizer que ele não veio
que Jesus não veio para chamar os justos, mas os pecadores. Isso nós vimos lá no primeiro encontro, quando falávamos de Mateus. Ainda mais, um outro dado da genealogia de Jesus, nós vamos ver homens em cuja vida marca de idolatria. Salomão, por causa de suas muitas mulheres, sucumbiu à idolatria. Roboão fez um bezerro de ouro e construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. Acás fechou a casa de Deus e encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Manassés foi astrólogo, idólatra e feiticeiro. Levantou altares pagãos e prostrou-se diante de todo o exército dos céus. E todo esse povo aparece aqui na genealogia de Jesus. Meu Deus, e agora, sabendo de tudo isso, antes de ficarmos chocados com essa assombrosa lista, olhemos para nós mesmos, meus irmãos e minhas irmãs. Somos indignos, somos pecadores. Não somos santos, não. Nosso coração é desesperadamente corrupto, mentiroso, cheio de tantas imundícies. Por isso que o profeta Joel vai dizer: derramarei o meu espírito sobre vós, tirarei do teu coração e darei um coração bom, novo. Por que ele não poupou seu próprio filho antes por todos nós, antes de entregou para morrer em nosso lugar? Por que será que Deus não poupou, já que nós somos tão assim indignos, né? E a resposta é: por causa de sua graça, que é maior do que o nosso pecar. Meu irmão, minha irmã, por isso não devemos julgar ninguém. Capítulo 7, do 5 ao 7, do livro que nós estamos estudando, vai dizer isto, né? Diante da lei, não julguem para você não ser julgados. Por isso, em nenhum momento nós podemos nos dizer, reconhecer que somos melhores que o outro, só porque a gente tem um cargo. Não, isso é um mistério, isso é uma função. O que vai nos dizer diante de Deus é a nossa integridade, é o nosso ser, é a nossa transparência. Mesmo isso às vezes nos engana. Nós não podemos ficar nos julgando os bons, melhores que os outros. Essa corrente de preconceito que nós estamos vivendo, isso é um absurdo, é um absurdo. Até quando vai isso? Né? A discriminação, né? O racismo, diante de Deus, isso é abominável, isso não é de Deus. Olha só a genealogia dele, tanta gente imperfeita aos nossos olhos, mas é de lá que ele vem, porque ele quer nos salvar, ele quer nos resgatar, ele quer fazer de nós pessoas justas, pessoas boas, porque ele aposta em nós. Deus tem esperança em nós, e graças a Deus a isto, que nós podemos confiar na sua misericórdia, que é infinita. Voltemos nosso coração, meu irmão e minha irmã, para Ele. Deixemos que Ele transforme, tire esse coração absurdo que a gente tem, né? Falta de amor, de esperança, preçosos. E nos dê um coração de carne, um coração bom. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Este é um pedido que podemos fazer constantemente, porque a misericórdia de Deus é eterna. Por isso que quando Mateus coloca a genealogia, vai dizer: meus irmãos e minhas irmãs, deixemos-nos de nos acharmos importantes, melhores que os outros. Jesus veio numa ascendência de pessoas que trazem a sua história, que trazem as suas dores, que trazem o seu pecado, mas Ele resgatou. Olha a morte, a vitória de Jesus na cruz. E Ele me convida e te convida também a se deixar transformar e ir a Ele, que tem um coração manso e humilde. Querido irmão, querida irmã,
Hoje chegamos ao final desse quarto encontro. Cheio, conhecemos aí as características de Jesus, né? Vamos fazer memória. Aí entramos no capítulo 1 da genealogia de Jesus, muito importante. Quando você for ler, lembra dessa história. Lembre-se de que nessa história tem muita gente que aos nossos olhos nem deveria ter existido. Já pensou isso, a gente pensar? Mas não, eu também, se a gente for pensar, eu, você, nós, com o nosso coração cheio de pecado, né? De mentira, de tantas de discórdia, né? Aos olhos de outro poderia dizer, nem poderia ter existido, né? Mas a grande misericórdia de Deus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados do seu pecado, aprendei de mim que tem um coração bom, humilde, manso. É este Jesus que Mateus ensina para a sua comunidade e que traz essa boa notícia para nós e que nós o amamos, entregamos o nosso coração a Ele, que seja transformado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Querido irmão, querida irmã, Deus nos abençoe, nos conceda a graça da generosidade de reconhecer o seu grande amor por nós. E até o próximo sábado, onde vamos entrar em mais cômodos da casa deste Evangelho. Não é legal? Não é bonito? Sim, espero por você. Até lá, fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho medo de